discernir ou analiticamente diferenciar socialismo de social-democracia não é uma empreitada intelectual fácil. Veremos que é de alta complexidade. Tanto é assim que, se nos ativermos aos termos de hoje, referindo-nos ao quadro político-partidário brasileiro, nós temos um partido, o PSDB da social-democracia brasileira, que, entretanto, a despeito da vontade originária, do discurso originário, jamais agiu como uma social-democracia. Nós temos o Partido Socialista Brasileiro, que se reivindica continuador do histórico Partido Socialista Brasileiro, que surgiu como uma costela da UDN, ali nos idos do final da década de 40, começo da década de 50, mas cujo programa pode ter qualquer característica de natureza ideológica, mas está muito distante do que se entende classicamente como sendo o socialismo. Temos também o Partido dos Trabalhadores. Não adianta ficar metendo o pau no socialismo alemão ou no socialismo chinês. Em primeiro lugar, porque nós nem somos alemão e nem somos chinês, nós somos brasileiros. E nós queremos construir o socialismo brasileiro. É um socialismo adaptado à nossa cultura, adaptado à nossa forma de organização. Não adianta dizer que em 70 anos o socialismo provou que não é bom. No interior do qual, até os dias de hoje, se bem que com menor intensidade, ainda existe uma saudável polêmica interna a respeito de que, se o Partido dos Trabalhadores tem no horizonte ideológico de largo prazo a perspectiva de uma sociedade socialista, sem que nunca fique claro nos próprios documentos do PT o que seja essa sociedade socialista, ou se o partido, embora não assim o reconheça, se fez e se transformou de fato em um partido democrático reformista ou, em outras palavras, um partido clássico social-democrata. Eu começo pelo socialismo originário. Quando Marx escreve o Manifesto do Partido Comunista em 1848, e é esta a visão de socialismo que vai perdurar, associada classicamente ao chamado marxismo, o mundo do capitalismo vivia a primeira etapa. Apenas iniciava-se a segunda revolução industrial, não havia nenhuma legislação social, a ideia de direitos sociais é uma coisa que sequer se anunciava no horizonte das ideias e mesmo das reivindicações políticas. O sindicalismo apenas estava dando os primeiros passos, o chamado trade unionismo na Inglaterra. As condições sociais de vida do trabalhador eram inominavelmente miseráveis, não havia regulação de jornada de trabalho, não havia direito social às férias, não havia direito social à previdência, à aposentadoria, não havia regulação da jornada de trabalho. Inclusive falava-se que as camas das hospedarias de operários, inclusive crianças, nunca ficavam frias, porque trabalhavam em turnos contínuos, que chegavam às vezes até 18 horas contínuas dia. Então, naquela situação, Marx fez um diagnóstico do capitalismo no sentido de que ele se resumiria a duas classes sociais completamente antagônicas, a burguesia e o proletariado, e não fazia nenhuma diferenciação e não enxergava nenhuma diversificação no sentido de uma sociedade mais pluriclassista, na qual surgissem as modernas classes médias e a própria classe operária pudesse alcançar um patamar civilizatório de condições de vida. Com efeito, naquela ocasião, o capitalismo, embora em nome do liberalismo, mas uma ideologia do liberalismo originário que se fixava na liberdade individual e no livre comércio entre as nações, que, entretanto, não reconhecia a prática do imperialismo, não se falava em exploração do trabalho,
a questão dos direitos sociais não se colocava, os direitos políticos eram apenas para uma classe social, era um direito político censitário, somente ricos e proprietários é que podiam votar e ser representados, então não havia de fato uma soberania popular e sequer uma democracia política vistosa como a moderna. Era uma democracia política oligárquica, vinculada às classes dominantes. Por tudo isso, Marx diagnosticou que no fundo, a democracia, como a democracia liberal inglesa restritiva e oligárquica, não seria outra coisa senão o comitê central das classes dominantes, a urbana industrial e a agrária proprietária latifundiária que reunia a aristocracia. Esse foi o diagnóstico. Com o passar do tempo, alguns dos prognósticos de Marx não se confirmariam. Ele falava que a sociedade estaria irredutivelmente bipolarizada em duas classes sociais e não haveria uma terceira. Ele falava de uma tendência inexorável à pauperização absoluta do proletariado e de todos os assalariados. Portanto, uma superexploração do trabalho que cindiria a sociedade. Ele falava que a democracia não havia, que era oligárquica e que, portanto, a democracia era o comitê central das classes dominantes, sempre apropriada pelas classes dominantes, e que, em razão disso, não haveria nenhuma distribuição do poder político na forma de uma distribuição de poder social e de alguma forma de distribuição da riqueza gerada pela sociedade. Era um diagnóstico catastrófico, tanto é que ele previa que o capitalismo chegaria, após uma sucessão de crises cíclicas, a uma crise final que ele chamava de crise catastrófica de impossibilidade de realização do capital, entre outras razões, pela inexistência de mercado que pudesse consumir os bens produzidos, e que isso levaria a uma crise final do capitalismo. E, por fim, ele diagnosticava que, dada a impossibilidade de qualquer movimentação e mudança social no sentido do interesse das classes sociais oprimidas, que o único caminho seria a organização independente dos trabalhadores. Aí ele insistia também na questão sindical, mas a ideia de partido político começa a aparecer e a ideia é o Partido Comunista, daí o nome Partido Comunista, Manifesto do Partido Comunista, e que o caminho seria a revolução pela via do confronto violento entre as classes sociais, cuja solução seria para evitar a exploração e a volta ao poder dos exploradores, no caso as classes dominantes, uma fase que resultaria na ditadura do proletariado. E a ditadura do proletariado seria uma fase de transição revolucionária, aguerrida ao futuro socialismo, e nos socialismos haveria, por assim dizer, a sociedade plena de bem-estar, nenhuma divisão social do trabalho e coisas dessa natureza. Essa é a visão clássica. Isso mudou ao longo do tempo. Com Lenin ela prossegue, com Mao Tse-tung ela prossegue, com algumas variantes, e com o passar do tempo, sobretudo a partir da Primeira Guerra Mundial, e em especial logo após a Segunda Guerra Mundial, a ideia de socialismo muda completamente. Por quê? Porque na Alemanha, ainda sob a fase da monarquia constitucional com os Kaiser, e quando havia um governo com primeiro-ministro civil, a classe operária alemã, em razão do forte crescimento do capitalismo na Alemanha, que precede o início da Primeira Guerra Mundial, com a militarização da economia, tornou-se muito poderosa, organizou-se em sindicatos e, na sequência, conquistou mudança na legislação e organizou-se em partido político, o Partido da Social-Democracia Alemã. Esse partido chegou a ter quase 5 milhões de votos nas eleições, ao ponto de que Friedrich Engels, que era o parceiro intelectual de Marx, com quem ele escreveu boa parte da obra do marxismo clássico, escreve um famoso prefácio de um livro de Marx chamado A Luta de Classes na França, no qual ele faz um prognóstico no ano de 1895, segundo o qual, em países de capitalismo avançado como a Alemanha, e nos quais a classe operária havia alcançado posições de organização sindical, organização político-parlamentar, capacidade de produzir legislação, gerar os direitos sociais, ampliar os direitos políticos,
criar os direitos sociais, além dos direitos civis, que seria possível, pelo voto, uma transição do capitalismo ao socialismo, e que se houvesse o recurso à violência, esse recurso à violência partiria das classes dominantes e não mais das classes dominadas, como Marx havia previsto ainda por volta da metade do século XIX, como havíamos aqui relatado. Ele prognostica, e Marx também havia escrito, que alguns países poderiam transitar do capitalismo ao socialismo, entre eles a Inglaterra e os Estados Unidos. Os próprios Estados Unidos poderiam passar ao socialismo por via democrática. Então algo estava mudando no pensamento clássico do marxismo. Eles morrem e essa reflexão em aberto, de espírito aberto, para compreender os sinais do tempo e repensar a própria doutrina originária, não teve, por assim dizer, um desenvolvimento razoável, a não ser na Alemanha, onde aparece a ideia social-democrata, desvinculada da ideia de que necessariamente a passagem do capitalismo ao socialismo seria pela radicalização extrema da luta de classes e, portanto, pela via da revolução violenta. Começa-se a admitir a possibilidade da transição ao socialismo pela via democrática, pela via da organização dos trabalhadores de modo sindical, de modo partidário, e a novidade que o próprio Engels admite no famoso prefácio que eu citei é que a sociedade capitalista estava se diversificando. Ao invés de uma sociedade reduzida a uma luta de classes entre duas classes sociais, ela havia se diversificado, várias frações da chamada burguesia, das classes dominantes. O proletariado havia também se diversificado, surgiu um proletariado industrial mais desenvolvido, mais afeito ao domínio de novas tecnologias, com maior produtividade, maior escolaridade e formação técnico-profissional, como também tinha um proletariado da mão de obra simples, mas o fenômeno novo era o florescimento de novas classes médias, a classe média tradicional do serviço público e as classes médias profissionais, como engenheiros e assim por diante, administradores, que organizavam a gestão das empresas, a gestão do mercado, por assim dizer, e isso resultava numa grande diversificação de classes sociais na sociedade. Portanto, o mundo era outro, já no início do século XX. Vem a Guerra Mundial e, após a Segunda Guerra Mundial, forma-se um consenso internacional. A Revolução Russa havia sido vitoriosa em 1917, o socialismo desfrutava de grande prestígio em razão do fato de que a União Soviética, militarmente, foi decisiva na derrota do nazismo, como se sabe, na Batalha de Stalingrado, depois da Batalha de Tanques de Kiev, quando os americanos e os ingleses entram pelo norte da França, na invasão da Normandia e chegam até Berlim, chegam junto com os russos, mas as batalhas decisivas militarmente haviam sido travadas pelos russos e isso conferiu um enorme prestígio à União Soviética e, por extensão, ao socialismo em escala planetária e na própria Europa. De modo que, a partir desse momento, o movimento do socialismo cresce muito na Europa e no mundo em prestígio. Para contrarrestar a possibilidade da Europa continental, inclusive ocidental, tornar-se socialista após a Segunda Guerra Mundial, uma vez que o capitalismo europeu estava em ruínas e a própria infraestrutura social das cidades na Europa estava em ruínas e o povo na miséria e sem trabalho, há uma articulação internacional do capitalismo, vem o Plano Marshall e as elites nesses países, inclusive as elites sindicais, as elites partidárias de esquerda, de direita e de centro, fazem um grande acordo e esse acordo instaura, na verdade, o que passa a ser chamado de social-democracia. As disputas políticas continuam entre direita democrática, centro e as esquerdas, nas esquerdas, inclusive, disputas entre os partidos socialistas e os partidos comunistas, mas todos agindo dentro da legalidade e com a ideia de que a social-democracia seria a possibilidade de uma transição futura democrática pela via da legalidade ao socialismo, sem se ter muito claro o que seria, afinal, esse socialismo. O que é, essencialmente, então,
a social-democracia a partir da Segunda Guerra Mundial, resgatando o ideário da social-democracia alemã do final do século XIX e das primeiras décadas do século XX. Seria basicamente um acordo entre o capital e o trabalho, por meio do qual capitalismo em desenvolvimento, com investimento, aumento de produtividade, aumento da oferta de emprego, se possível o pleno emprego, conviveria com políticas de Estado socialistas. A reunião de todas as políticas de Estado socialistas seria o estado de bem-estar social, uma nomenclatura que surge, salvo engano meu, após a Segunda Guerra Mundial. Então, no fundo, a social-democracia reúne capitalismo, portanto, capital, trabalho e lucro, mas uma parte do lucro investida ou reinvestida para desenvolvimento do próprio capitalismo, mas uma grande parte do lucro do capital seria apropriada pelo Estado e pela sociedade na forma de tributação progressiva sobre a renda individual do capitalista, o lucro das empresas, sem, obviamente, matar a galinha dos ovos de ouro, e esse dinheiro de via tributária progressiva seria o tesouro público, e o tesouro público, além de financiar infraestruturas, pesquisa, educação, saúde, defesa, segurança pública, meio ambiente, desenvolvimento da agricultura e tudo mais, também financiaria as políticas públicas sociais. A seguridade social, portanto, a aposentadoria, a defesa da criança, a defesa da parturiente, a defesa dos idosos, a defesa dos enfermos, habitação popular, saúde pública, educação pública, do berço à pós-graduação, não se falava ainda em pós-graduação, mas a ideia é essa, acesso a bens de cultura, acesso a bem-estar de um modo geral. Essa foi a ideia. E da Segunda Guerra Mundial até a década de 1970, perto de 1980, o mundo viveu, pelo menos o mundo ocidental conhecido, os 30 a 35 anos gloriosos de social-democracia, nos quais direitas democráticas e esquerdas democráticas alternavam-se frequentemente no poder, através de eleições periódicas, de modo que ficaram celebrizadas duas estruturas ou fundamentos do que seria a moderna sociedade chamada social-democracia. Um dos fundamentos, a democracia. A democracia consagrava a soberania popular, a inviolabilidade do voto, a igualdade de condições de voto, todas as liberdades de organização partidária, sindical, manifestação de qualquer ordem, enfim, todas as liberdades, a garantia de que quem chegasse ao governo e ao poder governaria com as leis existentes, portanto, respeitaria a Constituição e as regras do jogo, o revezamento no poder, periodicamente, a partir de eleições, assegurando a soberania popular, a impossibilidade de tiranias de maiorias sobre as minorias e de tiranias de minorias sobre as maiorias, ideias dessa natureza que são os fundamentos da democracia moderna. E ao lado disso, uma disputa permanente na forma de luta de classes política e parlamentar, combinando com lutas sociais de rua, as manifestações, as passeatas, as greves operárias, sob a distribuição da riqueza social, sob os limites da política tributária e o destino do orçamento público se alocado em benefício do capital, se alocado em benefício das classes sociais. Ou seja, havia um consenso minimalista sobre a democracia e um consenso minimalista sobre a necessidade de políticas de bem-estar social. Daí em diante, era o maximalismo de cada um. Os capitalistas puxando mais para o mercado e os socialistas puxando mais, por assim dizer, segundo os interesses gerais das classes trabalhadoras, na linhagem de aprofundar a democracia, ampliando o estado de bem-estar social.